Esta semana, João Miguel Tavares declara-se aclarado. Ricardo Araújo Pereira sente-se vigiado até 2045 e Pedro Mexia confessa-se um empate a filhos. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos. Agora que já estamos todos devidamente aclarados pelos 4 secos da Alemanha, mais adiante falaremos das desilusões do Mundial de Futebol. Mas antes, o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Costas Quentes. Para tutelar quem, João Miguel Tavares? Então, para tutelar a plateia do Tivoli, o primeiro balcão e, segundo parece, as próprias artérias adjacentes. Quer porque falar aquilo foi uma festa. do comício de apoiantes de António Costa? O comício, sim, Tivoli, exatamente. Portanto, parece que havia notáveis em Barda. Eduardo Ferro Rodrigues e Mário Soares saíram efusivamente em sua defesa. Também havia gente no Piolho. Parece que havia gente no Piolho. Eu penso que eles não filmaram o Piolho, mas pelo que se viu, parece que as portas tiveram que fechar e colocar colunas do lado de fora, tendo em conta... Assim como no metro do Japão, no metro de Tóquio, exatamente, com bastões parece a empurrar. Que foi uma vastidão de povo socialista disposto a ir aplaudir António Costa. E ter as costas quentes, numa circunstância como esta, significa o quê? Ajuda. Ter as costas quentes ajuda, porque neste momento já não deve haver um notável do PS que esteja ao lado de António José Seguro. Enfim, a Francisca Assis parece que é o último, provavelmente ainda por fidelidade às europeias, mas de resto... Alberto Martins? Alberto Martins, notável é demasiada generosidade da tua parte. Chega a notável? É líder da bancada, foi Ministro da Justiça, quer dizer... Na crise académica... Não é exatamente uma crise académica figura... de 68. Ok, pronto. Então, Não é exatamente dois uma figura notáveis. Eu relevante. diria um notável e um semi-notável. Mas vá, pronto, ok. Pode ser isso. Mas os outros todos estão com António Costa. Qual é que é o problema de António Costa? O problema de António Costa é que viu chumbado, não é, num dos conselhos do PS, a possibilidade de existir um congresso eletivo e, portanto, vai mesmo ter que se arrastar durante estes meses todos. O problema de se arrastar destes meses todos é que ele vai ter que começar a falar e a dar ideias. Não se está a arrastar, ele está a ser levado aos ombros Ele durante está a vários ser levado meses. aos ombros durante vários meses. Mas qual é o problema dele? Ele, durante estes meses, vai ter que começar a falar. E ele já falou um bocadinho. E as ideias que ele traz, de facto, e que apresentou no Tivoli, são, no mínimo, pobrezinhas. Mas eu li um pertinente colunista na imprensa defender a ideia de que o que conta são as pessoas. E que Estarás tu a tentar levantar o véu da contradição. Não, o que interessa são as pessoas. li no Jornal Público. Leste no Jornal Público. Um ótimo colunista lá. Que escreveu. Ok. É que é o pertinente. O pertinente debratou-me. Não, ouçam. Okay. O que contam é as pessoas, evidentemente. E, portanto, António José Seguro utilizar o argumento de mas este senhor tem as mesmas ideias do que eu. É ridículo. Porque se ele tem as mesmas ideias que António José Seguro, então nós escolhemos. Já que os dois têm as melhores ideias, qual deles é que é a melhor política? É este? Então quero aquele. Portanto, aquele argumento funciona contra Seguro. Agora, na verdade, quando António Costa... Isso não é bem assim. Não, então... Sr. Torres, já chegará a sua vez. Agora, quando António Costa fala tem de ter alguma coisa para dizer. Teve para dizer no Tivoli é de facto muito pobre. Mas Mário Soares teve muitas coisas para dizer. Não, mas espera aí, deixa-me só dizer o que é que António Costa disse, porque as pessoas lá em casa estão em pulgas. Primeiro, ele tem uma terceira via própria, que é o aumento da riqueza. É uma coisa que nunca ninguém ouviu falar. Portanto, ele não quer cortes nos salários, não quer aumentos de impostos, ele quer aumentar a riqueza, que é só realmente uma forma de não dizer crescimento. Mas e depois, as 4 ideias que ele apresentou numa coisa pomposamente apelidada Agenda para a Década, a primeira era avaliar os recursos nacionais. A segunda, modernizar o tecido empresarial e a administração pública, coisa que nós nunca ouvimos falar. A terceira, investir na ciência, na cultura e na educação, coisa que nunca nenhum socialista se lembrou, pelo menos desde que existe democracia. E a outra é reforçar a coesão social. Quer dizer, isto é uma outra forma de não dizer nada. Penso é que António Costa tem que se esforçar mais um bocadinho nesta forma de não dizer nada. Ele não precisa dizer nada para chegar lá, mas este seu
não dizer nada tem que ser melhor gerido. Mário Soares disse muita coisa. Pareceu-lhe justo o ataque de Soares a António José Seguro? Por regra, todos os ataques a António José Seguro, para mim, são justos. É um princípio. Mas, de facto, digamos que a argumentação de Mário Soares não foi a mais sofisticada possível. Porque dizer que ele já não chama camaradas aos socialistas e eu nunca ouvi levantar a mão esquerda e mostrar o punho, quer dizer... É uma variação do bater punho, mas em versão socialista. Os apoios... Também é pobrezinho. Os apoios de Mário Soares e Ferro Rodrigues a António José Seguro significam que o PS com António Costa... António José Seguro não, António Costa. Significam que António Costa, se tornar líder do PS, vai ser um líder mais à esquerda do que António José Seguro? Sim, supostamente o António Costa tem no seu passado a fama de ser... Quando a disputa de liderança era à volta de Jorge Sampaio, um sampaísta, ou seja, como se chamava na altura, ou seja, de ser alguém da ala esquerda do PS, e a ala esquerda do PS, genericamente, está com António Costa. Por outro lado, como já tem sido notado, e até com inquietação, por parte de algumas pessoas até do PS, quase todas as pessoas de direita que eu conheço gostam do António Costa. O António Costa é muito popular à direita, o que... pode ser bom em termos eleitorais, mas também pode ser suspeito, porque não sei se exatamente o que o PS quer é um secretário-geral com popularidade à direita. Há qualquer coisa mas não é aquela popularidade de quando que não se traduz em votos, não sei. Poder, quando não se está... Não sei. O Pacheco Pereira sugeria maldosamente, mas se calhar acertadamente, que havia ali um preconceito social na boa imprensa que António Costa tem face a António José Seguro. Acho que não é só isso, mas certamente esse... Por António José Seguro vir da Beira Interior? Não sei se já ouviram conversas dessa natureza. Eu já ouvi muitas conversas de pessoas de esquerda e de direita dessa natureza. Portanto, ignorar isso é ignorar o país em que vivemos. É ignorar o país em que vivemos. Cavaco Silva foi uma coisa que teve imensa dificuldade. E essa questão nunca vai à baila. Colocou-se, mas não foi prejudicado minimamente por causa disso, diga eu. Não é? Mas essa questão existe. E o Pacheco Pereira falou nisso bem. O António Costa, para ter um programa eleitoral, não precisa, basta falar no Pacto Orçamental. Se for mexer no Pacto Orçamental, tem um programa diferente, tem uma política de esquerda. Se não for mexer no Pacto Orçamental, não tem um programa diferente e é só uma questão de ser ou não, pessoalmente, falar melhor, ou de ser mais inteligente, ou de ser mais articulado. Nada indica que António Costa vá, tal como aliás a maioria dos partidos socialistas que estão no poder na Europa, vai mexer nisso. Até agora não houve nenhuma indicação de que ele rasgue o Pacto Orçamental. Se ele não rasgar o Pacto Orçamental, qual é a diferença? Verdadeiramente. Há uma diferença de personalidades, claro. Que não é... Não, mas a diferença da política. Não, mas a diferença política. Qual é a diferença política? Não há, mas isso todos nós sabemos. Não há. Daí ser mais importante os aspectos pessoais. É por exatamente não haver grandes opções políticas a tomar neste momento que as qualidades pessoais de cada um se tornam mais relevantes. O que é que interessa às pessoas que contestam seguro substituí-lo por alguém melhor que faz uma política semelhante? Porque fazer política não é só fazer uma política semelhante, é arranjar consenso, é conseguir discutir com as pessoas, é conseguir com que pequenas coisas mudem. Não nesse aspecto. E ele já demonstrou ser capaz, por exemplo, em Lisboa. Impressionou a dimensão do comício de António Costa no Tivoli, Ricardo Araújo Pereira? Impressionaram-me duas coisas. Impressionou-me, por um lado, assim, a dimensão do comício com pessoas cá fora e não se ver um único balde do lixo, porque acho que há problemas com o lixo em Lisboa e não havia ali lixo na redondeza do Tivoli. E a segunda coisa que me impressionou foi... Isso é uma perspectiva generosa, mas... Está bem, sem contar com... Não, continua. Não se pode dizer. Mas a segunda coisa que me impressionou foi não haver nevoeiro. Quando António Costa... Sentes um clima sebástico. Sim, sinto. Quando António Costa sebástico. Assoma à janela, não vir rodeado de uma névoa. Eu acho que devia haver uma máquina de fazer fumos que um funcionário do PS estivesse permanentemente a apontar para António Costa. Sempre a deitar Além de que ele devia ir à Conselhia de Alcácer Quibir também. Exatamente, devia ir à Conselhia de Alcácer Quibir. E eu acho que estão
Mas se calhar o Alcácer do Sal já foi. Alcácer do Sal. O João Miguel tem alguma razão, mas é... Quer dizer, Epá, mas é... sério? Diz lá isso outra vez. Repara que foi alguma. Mas é tão raro mesmo Não, assim, pois dás-me não. alguma. Diz lá isso outra vez só para eu ouvir. Não, só porque o João Miguel diz António Costa, enfim, começou a desiludir. Isso é evidente, toda a gente desilude. Então, antes de abrir a boca, quando estamos sossegados e não sei o quê, toda a gente é magnífica. Depois, quando é preciso começar, de facto, a fazer coisas, isto não é assim tão bom. Qualquer coisa que Não, começa é assim, a não é? concretizar-se não é Nem assim tão toda a boa. ação é necessariamente falhada, não é? Não é falhada, mas é longe daquilo que tu idealizas. Está longe. Só se tu idealizas muito. E depois tens dificuldade em estar à altura, porque és gabarolas. Tá, Mas se tu mantiveres as expectativas baixas... Não, mas isso é a minha Esse, é um técnica golpe, de sempre. esse foi um golpe baixo. Isso parecia... Não, isso é injusto, porque essa é a minha técnica de sempre. Manter sempre a fasquia tão rasteirinha Então... que até eu consigo ir lá dar-lhe um saltinho por cima. Mas, atenção, eu acho... Estamos a falar de quem, né? Não sei bem, já não sei o que é. Já não sei o que é. Mas ainda havia mais na carta aí sobre o Havia António só- Costa. Havia mais Dizer surpresas. que o Outra António surpresa, Costa- o casaco de mais faz, não te surpreendeu? O casaco de Mário Soares estava torto e mal enjorcado, não é? Isso estava um bocadinho, mas... Isso é o grau de análise que, digamos... Isto há um tema de uma relevância. Mas é natural, quando se ergue muito o punho esquerdo e tal, depois aquilo fica desconchavado. Por isso é que o seguro está sempre impecável. A única coisa agora preocupante no Costa é, está tudo ótimo, ele tem uma grande vaga de fundo, só lhe falta mesmo um meio que seja legal de tomar o poder no partido. Tirando isso, está ótimo. Mas ainda vamos ter por uns meses. Entregamos o cargo de Ministro das Costas Quentes ao João Miguel Tavares e vamos atribuir ao Pedro Mexia, desta vez, a pasta de Ministro das Transmissões. Isso, na logística militar, costuma ser um setor-chave, Pedro Mexia. Sim, Transmissões. Exatamente, eu sou E está a antever algum problema ao nível das transmissões? Sim, é um problema grande ao nível das transmissões, no sentido de que um responsável histórico pelo setor das transmissões no 25 de Abril, o general Garcia dos Santos, demitiu-se do Conselho das Ordens Nacionais, é assim que se chama. E com estrépito. E comunicou e transmitiu ao país que não podia, com o Presidente da República, que não podia, não aceito sequer olhar para a cara dele. Então, uma coisa que se ouve muitas vezes generais dizerem sobre o chefe de Estado, dizendo que ele era... Sobre o Comandante Supremo das Forças Armadas. Exatamente, e juiz e como é que se chama? Magistrado O alto Supremo. magistrado da Nação. Magistrado Supremo Mais da alto Nação. magistrado da Nação. E disse várias coisas que ele tinha feito zero pelo país, ele Cavaco Silva, que era o principal responsável pelo estado a que chegámos, que não diz nada sobre coisa nenhuma, que não tem nenhuma ideia. Transmitiu muita coisa. O Sr. dos Santos foi muito bom em matéria de transmissão. E eu acho que estas críticas, para já a serem feitas ao Presidente da República, nada disto começou agora. Muitas destas coisas que são apontadas não são propriamente de junho de 2014. Aliás, as primeiras críticas de Garcia dos Santos foram nas comemorações do 25 de Abril, num discurso na Associação 25 de Abril, e depois disso, agora esta semana, Garcia dos Santos demite-se porque disse que depois das críticas que fez não se sentia bem a continuar num cargo num órgão que tem uma ligação próxima do Presidente da República. Sim, o que me parece é que há as duas coisas. Primeiro que há algumas críticas justas, nomeadamente em termos de inação do Presidente da República em algumas matérias. Ser desagradável olhar para a cara também. Essa é da ordem dos 7 anos de idade, não é? Mas... outra tem a ver com o Cavaco Silva ser o principal responsável da situação em que vivemos, não sei muito bem o que é que isso quer dizer e a qual das situações é que ele se refere. Acho que nessa chalupa cabem vários... Não é uma chalupa, é um transatlântico. Cabem vários embarcadiços. Essa chalupa. É um transatlântico. E, sobretudo, acho que é a linguagem, apesar de Eu tudo. pensei que ia sair daí ofensa. Não, chalupa no sentido de embarcação. E, sobretudo, acho que a linguagem realmente é um bocadinho imprópria. Acho que
As nossas Forças Armadas andam assim um bocadinho em roda livre, é verdade? Um bocadinho de moderação, não só no gatilho, mas na linguagem. Isto de não aceitar sequer olhar para a cara da pessoa, que diagnóstico, retomando aquela especialidade psicanalítica que Sim, não. aqui há atrasado, descobrimos no Ricardo Araújo Pereira, que diagnóstico é que lhe propicia? Aqui eu acho, não sei se é uma questão psiquiátrica ou se é parabéns ao oftalmologista realmente, eu não sei se, do ponto de vista estético, não é... Tu és um esteta, Pedro, e custa-me que estejas a criticar uma opção deste general que me parece muito justificada. Eu esteticamente nunca olhei com agrado para a cara de nenhum Presidente da República. Certo, mas não sei qual é a tua experiência com isso. Já eu acho, recuso olhar-lhe para a cara. Eu, para o resto do corpo, não tenho interesse nenhum também. Espero que isto não signifique que o general tem... sei lá, para a mão esquerda ainda olho. Não, enfim, acho que nada tem interesse aqui. Agora, atenção, eu percebo que... Primeiro, quando os militares começam a dizer mal de nós, isto pode ser o Portugal e o futuro do Cavaco. Era engraçado que fosse, mas... Falta monóculo. Falta Garcia dos monóculo Santos. E pingalim. E o pingalim, eu adoro o pingalim. Uma chibatinha, se faz-me lembrança do quê? O Costa da África. Sempre que gostava, vai ao carro buscar-me uma chibata que eu vou precisar dela e tu também. Dizia ele para um funcionário especialmente insurrecto. Ora bem, Há mais? Há mais, só para dizer que realmente eu concordo com Garcia dos Santos neste ponto. À proa dessa chalupa está Cavaco, tem que estar Cavaco. Não há outro político que... Eu tenho 40 anos e o Cavaco está em cargos de poder há quê? 30? Depois do 25 de Abril, que outro político é que esteve tanto tempo em tantos cargos de altíssimo relevo? Portanto, desde os 10 anos de Ricardo Araújo Pereira, que Cavaco lhe determina o destino. Sim. E, portanto, se ele não está à proa dessa chalupa... Mas esse que é o principal responsável. Como é que entendeu isto a do proa da principal chalupa. responsável? Isso é a proa da chalupa. João Miguel Tavares. Eu, por regra, também não acho mal atacar o Presidente da República, que ele tem algumas culpas no cartório. Mas mesmo esta história da inação não é totalmente justa. Convém recordar às pessoas que há um ano Cavaco Silva estava a apanhar os senhores do PS e os do PSD a dizerem entendam-se, a propor a António José Seguro eleições em 2014. Isso conta no crédito. Não podes dizer que isso não é... Isto foi a melhor coisa que foi a melhor ideia que passou pela cabeça de Cavaco Silva. Diz muito. Não diz muito porque eu acho que era de facto uma boa ideia. Como aliás provou. Aliás, pudesse António José Seguro ao tempo volta para trás. Como eu gostaria. Ele deve estar a cantar esse fato era como a ideia de te apresentarem uma noiva com quem tu não queres casar. É uma excelente ideia. Está bem, olha, teve mais visão do que António José Seguro, certamente, porque o António José Seguro, se fosse há um ano, tinha ainda hipótese de chegar a eleições e assim muito... Isto é só para criticar. Ter mais visão que António José Seguro não é uma coisa... Não é só que António José Seguro... Isso habilita alguém... Não, nessa altura ele tinha razão. Era uma boa ideia para o país. Agora, que de repente ele não fez... mantém a mesma ideia. Muitas vezes, nomeadamente durante o consulado de José Sócrates, aquilo que se impunha, isso não fez. Daí a ser o maior responsável pelo estado a que aquilo chegou, não, desculpem lá. Ainda tem pé uns 7 ou 8 à frente. O Pedro Mexia fica assim ministro das transmissões e o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do armário. Exato. Tem alguma revelação pessoal a fazer-nos hoje? Tenho. Ricardo Araújo Pereira. Tenho, li... Criaste esperanças em alguns espectadores. Não, eu li a revelação... Quer falar de gente a sair do armário. Exatamente, a revelação é que... Não se inclui nesse lote. Não, eu não estava lá o meu nome citado. Estavam alguns nomes que estão nesta mesa, mas o meu não estava. Eu li um artigo no Público. Essa é a grande revelação. Isto faz parte de uma campanha para voltar a ganhar o prémio ILGA Portugal? Não, eu acho que o meu prémio está seguro lá em casa, na prateleira, e não preciso ter o prémio ILGA na prateleira. De que armário é que quer falar, então? É do armário. Saiu um artigo no Público sobre jovens lobos da direita. E... Jovens lobos é um acréscimo teu. É um acréscimo meu. Mas sobre os intelectuais na parte da direita, dos jovens ou na parte dos lobos? Estarem a sair do armário. E o artigo era... Só porque é que eu chamei o artigo? Eu vi aquele título e pensei, mas
São todos gays? Mas lá está, isso é que é curioso. É um armário que não existe Se calhar é melhor enquadrares isso, porque eu acho que lá em casa ninguém sabe o que é que a gente está. Sim, é um artigo isso, do Público que deu bastante que falar depois durante a semana. O artigo dizia basicamente o seguinte. O problema do artigo era o seguinte, fazia uma espécie de caricatura da direita e uma caricatura da esquerda e depois tinha uma caricatura sobre a ideia que a esquerda faz da direita e vice-versa. Sendo que a própria designação a esquerda e a direita faz-me sempre lembrar aquele subtil sociólogo que normalmente está numa tasca e diz o português é um gajo que não gosta de trabalhar. E ali também, eu lembro de uma vez um artigo, aliás, acho que o Eduardo Prato Coelho até falou sobre isso na altura, um artigo de um senhor que dizia a esquerda gosta muito do Tom Waits, e eu não fiquei sempre perplexo com a profundidade ideológica dessa revelação. E ali acontecia isso também. Sinceramente, o que eu achei mais surpreendente no estudo foi aquela questão de hoje em dia já se começa a ser de direita com algum... Mas como assim? Mas que no país que tem um presidente de direita, um governo de direita e uma maioria de direita, a direita começa a sair da toca. Isto é a mesma coisa que levar 4 da Alemanha e dizer olha que estes alemães, olha, já a formiga tem catarro. olha, sim senhora. Mas estão a falar de quê? Nós vivemos num país em que a maioria dos comentadores que vão à televisão concorda com a política do governo. Quantos comentadores é que há que não sejam... Quantos economistas que não são de direita é que há neste nosso país em que o governo é de direita, a maioria também, o presidente também? Reconheceu-se na reportagem, Pedro Mexia? A reportagem tem 3 problemas. Tem um problema de atualidade, tem um problema de humanização e tem um problema de nomenclatura, telegraficamente. De atualidade, porque é um artigo escrito em 2003. Nada de que se tenha passado ali relevante aconteceu depois de 2003. Aquilo tem a ver com aquela passagem da geração de pessoas dos blogs para os jornais, sobretudo, e para a televisão, onde, aliás, os Gato Fedorento também estiveram incluídos nesse lote. Portanto, não foi só uma questão de política, foi uma questão geracional também. E tirando uma referência ao novo livro do João Pereira Coutinho e ao jornal online Observador, tudo o que está naquele artigo tem sido escrito em 2003 e mais, foi escrito em 2003 no Público pela Maria José Oliveira, que na altura fez um trabalho grande sobre a questão dos blogs. Portanto, o texto não tinha nenhuma novidade desse ponto de vista. Em segundo lugar, a humanização, o Paulo Moura pretendia mostrar que há pessoas de direita que provêm das classes altas e das classes baixas, umas que gostam de cultura popular, outras de cultura erudita, umas que são crentes, outras que não são crentes, ou seja... E que quase todos são seres humanos, não é? E que são pessoas, o que é breaking news, é uma coisa que escandalizou as pessoas de direita pelo paternalismo com que são apresentadas. Vejam lá que elas são pessoas iguais às outras e escandalizou as pessoas de esquerda que disseram, como assim pessoas? Lá está. Em que sentido? Mas quais pessoas de esquerda? Redes sociais, queres que eu te mande links? Mas a ler as redes sociais. Queres que eu te mande links? Eu mando links. Mas não pode ser. Agora... Eu não estou nas redes sociais. Mas... não, porque eu vi numa sarjeta uma pessoa... Não é sarjeta. Tu conheces alguns desses bueiros. Bom. Em terceiro lugar, e o último ponto, é a questão da nomenclatura. O que é ridículo no artigo é chamar aquelas pessoas, sobretudo as mais novas, aquelas que estão na casa dos 30 e tal, 40 anos, intelectuais. Eu estou à vontade, sou amigo de vários deles. Um intelectual é uma pessoa que se destacou na sua área pelo seu pensamento inovador, original, por um livro de referência, etc. Nenhuma daquelas pessoas são intelectuais no sentido forte da palavra. São pessoas, eu estou lá incluído, são pessoas que têm uma presença mediática e que provavelmente depois de deixarem de ter presença mediática caíram na obscuridade onde estavam antes. Em direção ao ouvido? Em direção ao ouvido. Eu vou certamente em direção ao ouvido. Aliás, já daqui a bocadinho. Mal saio do estúdio. Já tenho bilhete. E, portanto, estás no play para o ouvido? Eu também geralmente vou. Foi por isso que eu hoje trouxe o carro. Normalmente vamos todos juntos para o ouvido. E, portanto, é evidente que há ali algumas pessoas, sobretudo mais velhas, que têm uma obra, nomeadamente, que são citadas do Jaime Nogueira Pinto, o Rui Ramos, até de áreas políticas dentro da direita diferentes, e há outras, muitas outras importantes e que não estão citadas. Ali o que se foi chamar-se foi alguns
jovens ou semi-jovens que aparecem nos mídias e que têm a importância que têm. E dar uma importância desmesurada àquilo é perder a perspectiva e a noção das coisas. E o João Miguel Tavares sentiu-se retratado? Sim, sobretudo como intelectual de direito. Comecei-me a rir e ainda não parei. Mas, como eu tenho em mim uma costela de populista, eu não concordo com esta história só da atualidade, porque o seguinte, se o texto não tivesse atualidade nenhuma, não teria o impacto que teve. E, aliás, ele até já vem na sequência de um texto, aliás, parece bem mais sofisticado e muito mais interessante, do António Araújo sobre isso. Ou seja, existe um interesse por fazer uma espécie de mini-história recente sobre a evolução da direita. É verdade que o Pedro pode dizer que isto já existia em 2003. Também é verdade que acho que, apesar de tudo, as coisas evoluíram. O que penso que aquilo que o Paulo Moura tentou retratar é uma nova direita que nada tem a ver com a direita, evidentemente, antiga, não é? Do Estado Novo, nem sequer com a direita do Independente. Sabes quando é que foi fundado? E aí, com a direita do Independente, a questão cultural... O Independente foi fundado em 88. Portanto, esta ideia de... Agora, de repente, há aí umas pessoas de direita... Não, há uma diferença, de facto. O Independente foi formado em 1988 por betinhos de Lisboa. Toda a sua redação era betinha de Lisboa. E, de facto, existe uma nova direita. E daí, onde a questão da classe se diferencia bastante. Seria, por exemplo, sei lá, o meu caso, ou até o caso do Henrique Raposo. E, portanto, aí há pequenas diferenças, de facto. O que eu digo é, se o texto do Paulo Moura não tivesse interesse nenhum, não criaria este... Mas isso corresponde exatamente ao que corresponde no eleitorado. Há pessoas de direita, há pessoas que votam à direita em todas as classes sociais. Mas há a questão do beneplácito cultural, há a questão da direita sempre foi, tirando tu, que até por seres um rapaz mais simpático e provavelmente mais lido e por seres uma pessoa mais fácil de culturalmente, tirando tu, todos os outros são, do modo geral, recebem tratos de polé. Pedro Mexia é o IKEA da cultura, é fácil de encaixar. Não, Pedro Mexia... Então, ouve lá. Por exemplo, tu, quando estás aqui a esta mesa, de quem é que tu gostas? É de Pedro Mexia. Tu a mim não me aprecias, enquanto aprecias Pedro Mexia. E essa tua reação é a reação de muita gente de esquerda. Ou seja, à esquerda, quando diz não, há um gajo de direita de quem eu gosto. Não, é sempre o Pedro Mexia. Eu, sinceramente... Claramente, também não está nas redes sociais. Eu acho que estamos todos fora do armário. Atenção, se estes jovens tivessem saído do armário, eu ia imediatamente buscar a chave. Posso puxar lá. É óbvio, já está tudo cá fora. Essa história de... Ia reproduzirem-se. Esse sectarismo do... Exato, ia reproduzirem-se. E muito. É gravíssimo. Temos o Ricardo Araújo Pereira a tomar conta do armário. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco, o desastre de Salvador e o que ainda se pode esperar da seleção portuguesa no Mundial de Futebol. Por agora, João Miguel Tavares declara-se aclarado. 13-0, pareceu-lhe um resultado claro. Eu diria que foi 13-0, não é? Esclarecedor, previsível, eu diria até um bocadinho ridículo para o Governo. Não é? Porque, basicamente, aquilo que este novo acórdão, sob o antigo acórdão, veio dizer que foi: senhores, não somos nós que estamos aqui para governar. Estudassem. Exato. Façam o vosso trabalho. Querem que sejamos nós a governar, paguem horas extras. É isto que nos tem de dizer. E era uma coisa que seria previsível. E, portanto, o Governo, mais uma vez, mandou um tiro ao lado, evitava esta humilhação, porque foi mesmo um 13-0 importante, incluindo aqueles juízes que em declarações de voto tinham estado ao lado do Governo, agora disseram: aquilo percebe-se, senhores, apliquem e calem-se. E, portanto, o Governo falhou aí e, mais uma vez, falhou a seguir. Com Miguel Poiás Maduro, a ver dizer: então com este acórdão, aqueles subsídios que não foram pagos até maio também já não vão ser. E no dia a seguir, lá vem ele novamente a ser desmentido. E, portanto, isto é um desastre comunicativo eterno. Não é só comunicação. Mas a razão pela qual houve essa goleada dos 13-0 é porque realmente o Governo seguiu uma estratégia errada, que foi pedir uma aclaração jurídica, quando obviamente devia ter pedido uma aclaração linguística, porque não há dúvida que aquele acórdão precisava da declaração linguística, como aliás as pessoas leram na imprensa e falámos aqui, na maneira como aquilo estava escrito. O resto era um resultado anunciado e não se percebe muito bem porque é que alguém se sujeita a uma derrota de 13-0,
a não ser para vincar e continuar a vincar as derrotas e os chumbos e os resultados negativos e para continuar a apresentar o Tribunal Constitucional como força de bloqueio. Se é para isso, muito bem. Isto pode ser lido como um atestado de incompetência jurídica do Governo? Não, eu não acho que não. Acho que não, porque não acredito que, embora a figura da declaração exista e em alguns casos tenha pertinência, não me parece que fosse claramente este o caso. O resultado dá conta disso e, portanto, o que eu acho é que o Governo está a querer... Mas é que mesmo nessa questão há uma contradição profundíssima, porque o Governo insanável. O Governo acusa ao Tribunal Constitucional de se imiscuir no seu trabalho. E depois pede ao Tribunal Constitucional para, olha, já agora, importas-te de imiscuir um bocadinho no nosso trabalho. E depois o Tribunal Constitucional vai fazer um acordo, uma declaração, que diz, desculpem lá, nós não nos podemos imiscuir no vosso trabalho. Quer dizer, está toda a gente doida. Imiscuir é sempre mal, é a minha... Está toda a gente doida nisso. De vida. Porque foi isso que o Tribunal Constitucional agora disse. Desculpem, senhores, é o vosso trabalho. O Governo a perguntar, desculpem lá, este é um acordo dia 30. Mas entretanto ainda falta dia 31 de maio. E aí como é que a gente faz com esse 31 de maio? Temos que pagar esse dia isoladamente aos nossos funcionários públicos ou isto pode só começar a contar a partir de dia 1 de junho? Por amor de Deus. Os senhores dizem com razão. Façam o vosso trabalho e não chateiem. Concorda com Moraes Sarmento, Ricardo Araújo Pereira? Em geral, não. Pronto. Mas, quando ele diz o que podemos fazer a seguir é tirar o Governo pela janela. Sim. Lá está, não concordo. Não concordas? Pela janela porque achas que é um resto de chão. Não, é porque não se deita isto para a rua. Estamos no século XVII, ok? Eu acho que para já devia haver um governão, uma espécie de vidrão, mas com a forma do Passos Coelho para a gente enfiar lá o... Mas olha que só passava o Passos Coelho. Há lá muitos mais rechonchudos. Não, mas havia o vidrão também tem vários buracos para as garrafas. E aqui tinhas a forma de apoiares maduro, mais bujudazinha. Tudo. E enfiavas o governo no governão. Depois vinham os homens do lixo e levavam aquilo para a etapa. Esperemos que não fossem os homens do lixo de Lisboa. Eleições. Chama-se eleições, mas é o que vai acontecer. Olha, e se fossem em Lisboa? Os homens do lixo não vinham. Os homens do lixo não vêm, mas ficavam lá a apodrecer no governão e depois haviam de ir. Mas o que eu gostei desta mas estratégia... depois reciclavam-nos e voltavam outra vez. Que é o que costuma acontecer. Isso seria inédito. Era inédito. É a história desde 1974. Mas esta história do governo, esta rábula do governo dizer não percebi bem o acórdão, e agora? O que é que vou fazer? E depois quando eles dizem não há nada para explicar. Foi com esse estrangeiro. Foi com este estrangeiro. Não há nada para explicar. Então vou aplicar só a partir do momento em que foi publicado. Assim já não devolvo... Isto é o equivalente àquelas crianças que estão naquela idade muito irritante, que a gente diz, está quieto, e eles ficam em estátua a fingir que estão a interpretar mal a nossa ordem. Não, mas fazia eu quando era puro fazia isso. Ricardo, está quieto, e eu ficava em estátua. É o que o Passos Coelho está a fazer isto. Nunca vi nenhum miúdo fazer isso. Não, há miúdos muito parvos, como é o meu caso, que fazem este tipo de coisa. Põem-se a interpretar à letra, parvamente, as ordens que lhes são dadas. E é isto. O Passos Coelho fez o mesmo. Pronto. Está claro porque é que o João Miguel Tavares se diz aclarado. Enquanto o Pedro Mexia se declara empata filhos. Sente-se contraceptivo, portanto. Não diria isso. Não fica bem não posso formular assim. Não fica bem no cartão de visita. Não, por causa desta... Tem que mexer contraceptivo. Exatamente. Por causa deste assunto que foi à baila... Foi a propósito da reunião esta semana da Comissão Multidisciplinar criada pelo PSD. Sim. Para estudar a forma de incentivar a natalidade. Sim, e penso que foi o relator foi o presidente, o presidente dessa comissão. Dessa comissão que levantou um caso, que aliás é um caso que todos nós já tivemos notícia ou conhecimento, quer nos jornais, quer diretamente, de empresas que, neste caso, é um bocadinho mais do que não querer, é obrigar as funcionárias a assinar documentos, assinar um documento em que se comprometem a não ter filhos durante 5 anos. Ora, nós sabemos que um dos problemas Isto é legal em termos estritamente jurídicos? Em termos latamente jurídicos, não. Mas nós sabemos que... Como assim latamente jurídico? Não, nem estrita, nem o estritamente era para... Latamente, não é. De modo nenhum. Não, de modo nenhum.
Assim, de repente acho que ofendia ao princípio da igualdade. E mais uns 45 princípios constitucionais. Enfim, e muitos outros. Bom, mas nós sabemos que existe o problema da natalidade, sabemos que o problema da natalidade está ligado, em alguns casos, em muitos casos, às dificuldades económicas. Se as pessoas que têm não podem ter filhos, e se tiverem filhos, são penalizadas por isso, têm dificuldades económicas. E, portanto, isto é um círculo vicioso absolutamente ridículo e que não pode ser apenas mencionado mais ou menos en passant numa comissão ou num relatório, mas tem que haver nomes e sanções, porque de facto a questão da natalidade é um bocadinho anterior e não tem só a ver com a questão da crise, mas evidentemente que a questão do emprego é uma questão importante nessa matéria. E saber que, sobretudo neste contexto, em qualquer contexto, mas sobretudo neste contexto, existem esse tipo de comportamentos, não pode ser simplesmente um assunto da semana esquecido na semana seguinte. Joaquim Azevedo não devia ter concretizado com nomes de empresas aquilo que estava a denunciar, João Miguel Tavares? Claro que devia. Isto é mesmo daquelas coisas que não podem ser simplesmente lançadas para o ar. Porquê? Porque isto ofende valores civilizacionais básicos. Eu estou aqui a falar da Constituição, mas são valores civilizacionais básicos. São aquelas coisas e isto não se faz. Não se faz. Porque simplesmente não se faz. Não é admissível. A sociedade não pode admitir qualquer coisa deste género. E, portanto, sim, é preciso saber nomes, é preciso punir essas empresas. Certamente que isto é ilegal. É preciso saber quais são. E é preciso que isto não se repita. Tem alguma sugestão para incentivar a procriação? Ricardo Araújo Pereira. Isso tens, não é? Não, quanto mais se proíbe, melhor, não é? Eu acho que pode ser que estas empresas que obrigam as mulheres a assinar um documento que as proíbe de engravidar, estão evidentemente a incorrer aqui numa... Porque, repare, nós, por muito cuidado que se tenha, é sempre possível engravidar. E, por exemplo, o caso de Nossa Senhora. Nossa Senhora seria despedida por uma destas empresas sem culpa nenhuma e, portanto, isso devia fazer-nos meditar a todos. Está a passar o nosso mail em baixo, para não... Já sabemos o que leva o Pedro Mexia a dizer-se empata filhos. Eu gostava de ver as empresas a legislar... Espera aí. E além disso é mentira que Nossa Senhora não tenha nenhuma culpa, não é? Podia ter dito que não. E eu disse, faça-se em mim. Pois está segundo bem. a tua vontade. Não, quer dizer, pronto, foi apenas mas eu acho que isso era só uma confirmação. Não. Houve autorização, como é evidente. Não sei. Olha, o que eu queria, no fundo, era que estas empresas fossem um pouco mais além e legislassem sobre toda a vida sexual das suas funcionárias, tipo de posições, práticas, etc. Isso tu gostavas, não é? Dava um lado kinky. Sim. A vida sexual... O Ricardo gostava de ler o guia. Passavas a ler contratos de trabalho, não é? Já, de acordo da empresa, quero ver um contrato coletivo. Deixa ver se esta ideia que eu tive, em que tu te vestes de Branca de Neve e eu de Homem-Aranha, interessa à nossa empresa. Pronto. O Pedro Mexia empata filhos. O Ricardo Araújo Pereira sente-se vigiado até 2045. Que idade é que vai ter nessa altura, Ricardo Araújo Pereira? 71. Se não tiver já falecido, porque a boa notícia é que deixamos de fazer anos, não é? Nessa altura já pode... Pergunta que nunca ninguém tinha colocado na história da filosofia ocidental. Acho que é, não é? Se eu morrer amanhã, em 2045, não tenho 71 anos. Não, mas celebram o 100º aniversário do teu nascimento. A Fundação celebrará. Depois esqueci-me disso, mas sempre depois da Fundação. de 2045 já pode arrastar a algália sem ser vigiado. Exatamente, aí já estou à vontade para apalpar as enfermeiras do meu lar e sem impunemente. Sim. Parece que até 2045 vamos estar sob vigilância. Sob vigilância. E era disso que queria falar? Sim, era isso que eu ia falar. Brevemente. Muito brevemente, só para dizer ao CDS para comprar um relógio maior, aparentemente. E é isto. Pelos vistos, o calendário parece interessante. O FMI vai vigiar as finanças nacionais até 2021. Sim, são vários organismos. A Comissão Europeia até 2037 e o Fundo Europeu de Estabilização Financeira quer detalhes sobre as contas portuguesas até 2045. Isto quer dizer que vamos continuar a ter
soberania limitada, João Miguel Tavares? Graças a Deus, podes acrescentar no final. Ainda bem, porque até agora a soberania ilimitada serviu-nos de muito. Nós somos muito bons com soberania limitada. Ai, que horror, agora vai ficar limitada até 2045. Por amor de Deus. Ainda bem, isto significa o quê? Que vamos ter que ter, que as contas têm que bater certo até 2045? Pá, podem pôr até 2000 ou 3045. Equacionar isto a tão longo prazo, Pedro? Tendo em conta o nosso jeito para as contas baterem certo, eu sugiro claramente uma homenagem a Bolenho e acho que deve ser estendida até 2666, porque me parece este prazo bastante otimista. Isso era, de facto, seria uma coisa interessante. Bem, enquanto não chega a 2045, esperamos por domingo à noite. Está bem. E para ver se Portugal desfaz a péssima imagem que deixou no jogo de estreia no Mundial de Futebol. Foi Portugal que esteve mal ou os alemães é que jogaram acima das nossas possibilidades, Ricardo Araújo Pereira? Pode ter sido uma mistura das duas. Eu ontem aventei uma hipótese, porque eu gosto muito de aventar. Não, eu sempre posso avento. E aventei a seguinte hipótese. A Espanha foi eliminada do Mundial e tem um rei novo. E é possível que a nossa seleção esteja convencida. Espera aí, se nós formos eliminados, muda o chefe de Estado. Então, vamos levar já 4 secos da Alemanha. E atenção ao que vem aí no domingo. Porque se calhar eles não estão a jogar mal, estão a jogar patrioticamente. É um pretexto. Quem foi o melhor jogador em campo? Nem vivem em Portugal, pá, quase nenhum. O melhor jogador, ou seja, nessa perspectiva, o menos patriótico. O mais patriótico? O menos patriótico. Sim, o menos patriótico. O menos patriótico. Não, eles foram todos super patrióticos. Sim, houve muito patriotismo ali. Teve bem distribuído o patriotismo, mas... Aliás, o senhor Luso Brasileiro acabou por ser o mais patriótico de todos, nessa perspectiva. Foi, o Luso Brasileiro foi mais patriótico. Talvez, eu não sei se o Nani não foi o menos patriótico. Pepe e Rui Patrício foram responsabilizados por boa parte daquilo que aconteceu. Foram bem responsabilizados, João Miguel Tavares? Pá, eu diria que sim. Rui Patrício não conseguia levantar uma bola cada vez que tinha que dar um chute para a frente, mas por visto estava lesionado. Mesmo assim, ainda no fim do jogo, ainda se ensaiou timidamente a explicação da culpa do árbitro, mas depois aquilo desta vez não pegou. A culpa do árbitro eu aprecio sempre muito, realmente. A culpa do árbitro. O que é que ele fez? Mas a culpa do árbitro é sempre muito gira à portuguesa, porque realmente aquele penalti podia não ter sido marcado. Foi, mas podia não ter sido marcado, porque não foi muito. Mas não é só isso. É má vontade. E depois o Pepe. Ele podia não ter sido expulso. Pepe? Esta é nova. Então não está em Real Madrid. Se ele é luso-brasileiro ou é espanhol ou luso-espanhol? Madrid. Atenção, há uma coisa que tem a ver também, é do âmbito da arbitragem, na qual ninguém falou, que é a seguinte. Eu desconfiei, nós levámos 4 golos. Os brasileiros nunca puseram aquela tecnologia para ver se a bola entrou mesmo. Há golos ali que eu estou desconfiado. Por acaso eu tenho dúvidas se tenham entrado ou não. E não por acaso não puseram o risco e para nós termos a certeza. Pedro Mexia. Agora vamos entrar na piscina dos pequeninos, onde podemos talvez ganhar jogos. Com a Alemanha, não vi o jogo com a Alemanha, fui recebendo no telemóvel. O jogo? Não, mas fui recebendo 1, 2, 3, 4. Uma pessoa muito minimalista, que só dizia números. Nem sequer dizia o que é que se estava a referir. Mas eu sabia que o jogo estava a decorrer 1, 2, 3, 4. Agora, na piscina dos pequeninos, talvez possamos fazer alguma coisa, mas é óbvio. Esta seleção, tirando o Ronaldo, já não é uma seleção de Mundial, não é? Tu estavas num sítio onde não havia ninguém, não é? Estava num sítio onde não havia ninguém. Não havia ninguém. Não havia ninguém, literalmente. Isso eu vou lá, foi um dia ótimo para ir tirar o cartão de cidadão, fazer essas coisas. Agora os decretos. O João Miguel Tavares decreta São João, terça-feira. No Porto. Na terça-feira. Sim, não, mas não é esse. É mesmo o hospital. É o hospital. Porque de repente houve demissões em massa. Eu nunca tinha visto tanto médico a demitir-se ao mesmo tempo. 58 diretores. Foi tudo. E o hospital é grande. E sobretudo, a razão que eles apresentaram foi: senhor, já não há condições. Não há condições. Portanto, isto está a pôr em causa a prática clínica e o atendimento aos doentes. Ora, isso é passar aquele limite onde as coisas têm que, evidentemente, ser averiguadas. O Hipócrates começa a zangar-se. Têm que ser averiguadas, tem que haver uma resposta, tem que se perceber o que é que se está ali a passar. Mas as contas estão a bater certo, ou não? Então. Mas há alternativa, eles não precisam de ouvir que não há alternativa, não há dinheiro nem alternativa. Espera, mas sabes que tem que se ver onde é que se aplica o dinheiro. Se eles dizem, olha, há aqui pessoas que está-lhes a dar para falecer, aí é capaz de já ser... Mal. É demais. As pessoas É têm demais. cada mania. Embora, pelos vistos, a esperança de vida em Portugal não para de aumentar e a mortalidade infantil não para de diminuir, mesmo em tempos de crise. O Pedro Mexia
em contramão, decreta sempre. vacas gordas. Vacas gordas, porque uma sondagem de quem? Da Pitagórica. Nós temos aqui uma espécie de Pitagórica imposto. Nós temos uma espécie de contrato implícito com a Pitagórica, indicou que o primeiro-ministro mais popular da democracia foi António Guterres, também o primeiro-ministro mais conhecido pela sua ineficácia e indecisão, o que é interessante do ponto de vista... Mas eu acho que ele é um bom candidato presidencial. E oportunamente, no momento em que se fala dele para candidato presidencial. Acho que ele é realmente um bom candidato presidencial, porque não tem realmente que tomar grandes decisões e, portanto, é uma pessoa com um perfil internacional e que seria um bom presidente da República. Vê-se que o Pedro Mexia não é de esquerda. Um potencial. Eu não sou de esquerda, porque claramente... Vê-se porque Isabel Pereira disse que as pessoas de esquerda não vão poder apoiar... Aliás, é uma atitude boa de esquerda, quer dizer, qual é o candidato de esquerda mais bem colocado? É este. Então este não é de esquerda. É uma atitude que tem uma certa tradição. Mas o que eu acho é que a memória que as pessoas têm de António Guterres é um bocadinho a memória que as pessoas têm do antigamente. Quando às vezes as pessoas falam do antigamente, estão a falar não do tempo em que viveram. Era do tempo da Expo 98. Do tempo quando eram novos. Quando eu tinha 20 anos. Havia e as pessoas dizem, eu dos anos 40. Havia dinheiro e gás. E as pessoas estão-se a lembrar em 98, em que era ótimo, era tudo maravilhoso. Portugal tinha prémios Nobel e Expo 98, eu não sei o que mais. Isso já foi. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta Dallas no BES. Dallas no BES. Dallas com força? Sim, eu acho que vai ser com força. Dallas com força. Vai ser com força. Aparentemente vai ser com força porque a guerra está mesmo num ponto climático. É importante, se calhar, explicar às pessoas que o BES, excepcionalmente, é um banco onde há contas escandalosas e guerras na direção. E, portanto, os banqueiros são gente encantadora. Cada vez mais me convenço disso. Ricardo Salgado demitiu-se? Ou foi forçado a demitir-se e as pessoas... Foi demitido pelo Banco de Portugal e tal. Parece que faltam 5 mil milhões de euros lá. Acho que não sabem onde é que os puseram. Como nos acontece, às vezes, onde é que está o comando? E ali é igual, aparentemente, com 5 mil milhões e, portanto, vai haver agora guerra de sucessão e tal, e o JR vai sair. Por isso é que eu estou impressionado. À espera dos próximos episódios. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, com ou sem seleção ainda no Mundial, logo se vê. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.